Bom dia a todos. É com alegria que nós recebemos o convite para estar aqui. Pedimos a Jesus que possa inspirar as nossas reflexões nesta manhã, que possa nos auxiliar a transmitir isso, as sementes evangélicas que trouxemos aqui com o auxílio deles, de maneira clara e coesa, o que Jesus nos envolva em sua paz. A proposta da nossa reflexão esta manhã é refletir um pouquinho a respeito da terapêutica de Jesus. Como funciona o processo, vamos dizer assim, de Jesus, o divino médico das almas, como ele vai aos poucos curando a nossa alma e trazendo para nós a verdadeira saúde, a saúde do nosso espírito. Para isso nós escolhemos uma passagem do Evangelho, nós vamos refletir em torno dela, com o auxílio das ferramentas que a doutrina espírita nos traz. O grupo que temos lá em São Carlos, o NEP, ele surgiu com uma proposta que começou lá em Belo Horizonte e depois foi maturando com o seu Honório Abreu. O seu Honório Abreu, que foi por muito tempo presidente da União Espírita Mineira, em 1957 ele começou um estudo do Evangelho, inspirado por Emmanuel e pelo contato que ele tinha ainda com Chico, encarnado e bastante ativo em Pedro Leopoldo. Ele criou o chamado estudo miudinho do Evangelho, que é um estudo aprofundado em que nós pegamos cada passagem do Evangelho e vamos extraindo dela, vamos dizer assim, como o sumo da laranja. Com o auxílio das ferramentas que a doutrina espírita nos traz, nós conseguimos ir muito além apenas da letra das passagens do Evangelho e extrair ali o espírito eterno, os ensinamentos para o espírito imortal, que permanecem muitas vezes escondidos no aspecto simbólico do texto. Então, a doutrina espírita nos auxilia a extrair esses tesouros do Evangelho do Mestre. E é essa proposta que nós vamos fazer aqui hoje. Então, a passagem que nós vamos estudar nessa manhã, ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26, para quem quiser estudar depois. Eu vou ler ela e aí a gente vai comentar ponto a ponto alguns pontos que achamos interessantes. Então é a famosa passagem da cura de um cego em Betsaida. Diz o texto: dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente, impôs as mãos sobre os seus olhos, e ele viu em profundidade e restabeleceu-se. E via pormenorizadamente e com clareza a todos. E o enviou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Aqui nós já temos uma pista da profundidade desse texto. Porque ao ler esse último versículo, nós ficamos com uma dúvida. Parece que Jesus está se contradizendo, né? Porque ele está dizendo para o cego: volte para sua casa, mas não volte para a aldeia. Como isso é possível? Se a casa do indivíduo está dentro da aldeia, como eu vou voltar para a minha casa sem voltar para a aldeia? Um paradoxo, né? Mas aqui que está a chave para o entendimento do aspecto espiritual do texto. A profundidade que nós vamos buscar trabalhar aqui hoje. Mas o primeiro ponto, antes da gente entrar na passagem em si, é entender essa passagem, ela é muito movimentada, vamos dizer assim, ela é repleta de movimento. Jesus pega o cego, dá a mão para ele, leva ele para longe da aldeia, lá ele impõe as mãos sobre o cego, depois ele pede que o cego volte, ou seja, nós temos toda uma movimentação aqui. E o que Jesus está querendo nos passar com isso? Para isso nós precisamos entender um pouco do método de ensino que é comum naquela cultura. Na época de Jesus, um método que era muito utilizado pelos rabinos, inclusive daquela época. Porque existia, para além dos ensinamentos orais, existia um método de ensinamento muito utilizado pelos profetas e pelos mestres de então, que se chamava parábola de ação, ou encenação simbólica,
em que mais do que apenas pelas palavras, se ensinava também por cada gesto que se fazia. Isso está muito presente naquela cultura. Quando nós estudamos os profetas, por exemplo, nós vemos vários exemplos disso. Quando nós vamos, por exemplo, em Jeremias, capítulo 19, o que Jeremias faz? De repente ele recebe um chamado, uma orientação. Simbolicamente Deus fala com ele, obviamente que ele fala por meio de emissários, mas ele recebe a orientação de Deus para ele fazer o seguinte: Jeremias, vai lá, compra uma bilha, um vaso, pega essa bilha, vai na praça, no centro da cidade de Jerusalém, levanta essa bilha e quebra ela na frente de todo mundo, no meio da praça. Então vocês imaginam as pessoas vendo Jeremias comprar uma bilha novinha, chegar no meio da praça e quebra essa bilha na frente de todo mundo. O que as pessoas pensavam? Enlouqueceu, né? Está louco. Mas, na verdade, tinha um ensinamento por trás desse ato. Aquilo era uma chamada encenação simbólica. E depois Jeremias vem explicar: está vendo isso que aconteceu com a bilha? Isso é o que vai acontecer à cidade de Jerusalém se vocês não mudarem os caminhos que têm escolhido. Porque Jerusalém havia se afastado da verdadeira vivência das leis divinas, havia se entregado à idolatria, havia escolhido caminhos escusos, havia se perdido dos mandamentos divinos e, portanto, naturalmente, da lei de causa e efeito, que vige tanto para as individualidades como para as coletividades, as consequências dolorosas se aproximavam. Então, o papel do profeta era alertar o povo para que ele alterasse seus caminhos, caso contrário, a dor os visitaria na forma no símbolo daquela bilha quebrada. Então, era um ensinamento transmitido através de uma espécie de encenação simbólica. Em Jeremias nós temos vários e vários exemplos desse estilo. Em Ezequiel nós temos também alguns exemplos interessantes. Ezequiel, em determinado momento, no capítulo 3, ele se dirige ao centro da cidade, também à praça central de Jerusalém, e monta ali uma pequena maquete, vamos dizer, de Jerusalém. E começa a fazer uns bonequinhos, como se fossem uns bonequinhos de guerra, e começa a simular uma guerrinha, brincando no meio da praça, como se ele estivesse simulando ali um joguinho que nós conhecemos hoje, um joguinho de war, por exemplo. Então ele estava ali brincando com aquilo, e as pessoas passavam e viam: o que Ezequiel está fazendo? Voltou à infância? Mas não, era uma encenação simbólica que ele dizia depois: isso é o que acontecerá a Jerusalém, caso não mude seus caminhos. As nações de fora, como de fato depois a Babilônia veio, Nabucodonosor, cercou Jerusalém, destruiu o primeiro templo e levou cativos os judeus para a Babilônia. Então, as escolhas equivocadas, o afastamento das leis divinas, o não cumprimento da proposta espiritual daquela nação, levou a esses aspectos dolorosos. E o papel dos profetas e dos mestres era alertá-los através desses métodos de ensinamento. No capítulo 12, Ezequiel também faz uma encenação. Durante o dia, ele pega todas as suas coisas, faz uma mala, vamos dizer assim, e faz um buraco no muro de Jerusalém e passa pelo buraco do muro. Sai da cidade, meio-dia, pleno sol, pelo buraco no muro de Jerusalém. E as pessoas falam: o que ele está falando? E ele falou: isso é o que vai acontecer. Já era uma encenação para o exílio que estava por vir, em que as pessoas seriam obrigadas a deixar à força Jerusalém e que as muralhas da cidade não seriam capazes de protegê-los do que estava por vir. Então isso era algo muito comum no Antigo Testamento, naquela cultura. Será que no Novo Testamento também? Nós temos um exemplo que é clássico, que está no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. O que nós temos lá narrado? Paulo voltava a Jerusalém a pedido de Tiago. Paulo estava se preparando para ir para Roma. Quando ele estava para ir para Roma, pegar o navio, bate um emissário à sua porta: olha, Tiago está precisando da sua ajuda em Jerusalém. No primeiro momento, Paulo resiste, mas depois, a pedido de Jesus, ele volta. Então ele está no porto de Cesareia, se preparando para ir para Jerusalém. Então um profeta chamado Ágabo desce de Jerusalém até Cesareia, vai visitar Paulo. E quando ele chega lá, ele pega o cinto de Paulo, amarra as suas mãos e as suas pernas e fica no chão.
Aí as pessoas falam, enlouqueceu. Pegou o cinto do Paulo, amarrou ele e ficou no chão. Mas Paulo, que já era rabino e conhecia muito bem esses métodos, entendeu a mensagem. Ele entendeu o que Ágabo estava querendo dizer e depois Ágabo confirma. Isto é o que vai acontecer ao dono deste cinto quando chegar em Jerusalém. Será preso pelos gentios. E, de fato, o que acontece com Paulo quando chega em Jerusalém? É preso pelos romanos. E ali ele fica 2 anos preso e vai para Roma. Não mais como um homem livre, mas como um homem prisioneiro do Cristo, como bem ele dizia. Então, a gente percebe que mesmo no tempo de Jesus, isso ainda era comum. E Jesus, em várias passagens, se utilizou deste recurso. E é por isso que nós não entendemos muito bem algumas das passagens do Evangelho. Alguns exemplos clássicos. Quando Jesus seca aquela figueira, obviamente que ali ele está fazendo uma encenação simbólica. A figueira tinha um símbolo, uma representação, e o fato de Jesus secá-la não foi em vão, não foi um capricho do mestre, mas sim um ensinamento, e profundo quando nós adentramos. Porque, por exemplo, Jesus subia ao monte para orar. Jesus não precisava, ele sabia que nós podemos orar onde quer que estejamos, mas ao subir ao monte para orar, ele queria passar uma informação. Qual era a informação? No momento de prece, nós estamos no momento de elevação espiritual. Por isso ele subia ao monte para orar. Quando Jesus caminha sobre as águas, ele não faz aquilo apenas para aparecer, ele quer ilustrar alguma coisa mais profunda. As águas, naquela cultura, de uma maneira geral, representavam o elemento material, a vida material. Quando Jesus caminha sobre as águas, o que ele está querendo falar? É um espírito que já tem completo domínio sobre a matéria. Qual a definição de espírito puro? Aquele que não sofre mais influência da matéria, de nenhum modo. Então Jesus caminha sobre as águas. Ele já transcendeu a matéria, mesmo enquanto encarnado. Então tudo isso é lição. A ponto de Emmanuel chegar a nos dizer, no livro Vinha de Luz, capítulo 104, toda ocorrência na vida de Jesus reveste profunda expressão simbólica. Cada gesto, cada acontecimento tem ensinamento. E quanto mais a gente aprofunda o Evangelho, mais a gente vai percebendo isso. A beleza dos ensinamentos de Jesus, a profundidade das lições do Mestre. E a doutrina espírita é esse recurso bendito que nos auxilia a extrair isso. Pegar esses detalhes que passam desapercebidos numa leitura mais simples. Porque a gente percebe que muitas pessoas têm essa dificuldade para se aproximar do Evangelho, porque ficam presas apenas na casca. A doutrina nos ajuda a tirar a casca e ir lá no sumo da laranja, pegar a essência espiritual. Então, nessa passagem, é por isso que nós fizemos toda essa introdução, o que Jesus está fazendo é isso. Quando ele leva esse homem para longe da aldeia, manda ele de volta para casa e não para a aldeia, ele está passando uma mensagem nesse sentido simbólico. E aqui nós vamos tentar entender isso, extrair isso para a gente tirar lições para a nossa vida. Então esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de trabalhar. Mas entrando agora nos personagens e nos locais, nessa didática de Jesus, cada local, cada momento, cada personagem é uma representação simbólica para nós. Quem representa esse cego aqui? Ou melhor, por que nós sofremos? Esse cego é vamos dizer assim, um símbolo de todo aquele indivíduo que passa por dificuldades, enfermidades. Por que existe a enfermidade ou o sofrimento na nossa vida? É preciso trabalhar, sempre que nós trabalhamos as curas do Mestre, é preciso trabalhar a cura, a saúde, no seu sentido mais amplo. Porque, geralmente, o que nós fazemos? Nós associamos saúde a apenas a saúde do nosso corpo. Então, estar com saúde é estar com o corpo saudável, mesmo que o espírito esteja cheio de problema. A saúde está só no meu corpo saudável. Mas Jesus não nos vê como corpos. Jesus nos vê como espíritos imortais que somos.
E mais do que a saúde do nosso corpo, que é importante para Ele, mas Ele está atentando principalmente para a saúde do nosso espírito imortal. É essa, vamos dizer, a saúde ou a cura que Jesus quer fazer. A cura dos nossos espíritos. E quando nós entendemos isso, passamos a perceber que muitas vezes a própria enfermidade no corpo físico já é um processo de cura para o espírito, se bem aproveitada. Se aproveitada com resignação, com humildade, com disposição para a mudança. Porque muitas vezes o corpo funciona como uma espécie de esponja que absorve todas as desarmonias que criamos do nosso perispírito. Porque a enfermidade física, ela é só, vamos dizer, a ponta do iceberg, de um processo com causas muito mais profundas. Todo adoecimento começa naquele que é o adoecimento primário, ou a enfermidade maior de todos nós, que é o nosso egoísmo, ou o nosso afastamento das leis divinas. Essa é, como dizem os Espíritos na questão 917, a grande epidemia do mundo. A grande mais danosa epidemia do mundo não é a Zika vírus, não é HIV, não é qualquer outra doença. É o egoísmo, dizem os Espíritos na questão 917. Porque todo o restante decorre de ainda cultivarmos o egoísmo em nossos corações. Todo o sofrimento que ainda existe na humanidade é para nos alertar de que estamos afastados das leis divinas que nos regem. Então, o egoísmo é a causa, e é nessa causa que Jesus quer atuar. Porque o sofrimento, como falamos, só surge na nossa existência quando nos afastamos das leis divinas, que prezam pela harmonia individual de cada um e pela harmonia do todo. Essa é a primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, questão 614. Quando Kardec pergunta o que é a lei natural, e os Espíritos respondem, essa é a lei divina. Ela diz ao homem o que ele deve fazer e o que ele deve deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dela. A lei divina é como se nós estivéssemos dirigindo numa estrada. Uma estrada reta. A lei divina é a estrada. Nós estamos no volante. Se você dá uma guinada nesse volante e cai ribanceira abaixo, é Deus que está te punindo? Ou foi a sua escolha voluntária pelo afastamento da lei divina que gerou o sofrimento? Então a lei divina é essa estrada. Nós temos a mão no volante. Nós decidimos permanecer nessa estrada ou dar as guinadas que nos levam aos processos dolorosos. E a enfermidade é um deles. Então a gente percebe que a maior enfermidade de todas, aquela que precisa ser tratada e a qual Jesus foca o seu trabalho é a cegueira espiritual, que nos leva a tomar atitudes contra a nossa própria paz. Porque o egoísmo e o orgulho nos cegam. Então, esse cego aqui representa o espírito cego pelo seu egoísmo e pelo seu orgulho e, portanto, que gera ações que trazem sofrimento. E Jesus vem curar essa nossa cegueira espiritual. Então nós entendemos um sentido mais amplo, cura e saúde. Nós todos estamos figurados nesse cego aqui, porque no nosso plano na Terra, quem poderá dizer que vê completamente? Que tem a visão perfeita? Ninguém, nenhum de nós. Todos somos mais ou menos cegos. Então essa passagem se aplica a todos nós. Esse cego aqui somos nós mesmos. É uma representação. E é esse o foco do Evangelho de Jesus. Atuar na fonte. Na fonte que é o egoísmo. Porque se nós não atuamos na fonte, nós podemos gastar a energia que for. A fonte continuará trazendo problemas. É como se a gente quisesse despoluir o rio cuja fonte está poluída. Eu posso gastar o tanto de dinheiro que eu quiser longe dessa fonte, mas toda a água nova que vem está poluída. O que é mais sensato fazer? Ir na fonte, né? Porque purificando a fonte, eu purifico todo o rio, é jusante. Por isso que Jesus atua no sentimento, porque o sentimento é a fonte de tudo na nossa vida. A partir do que sentimos, nós inspiramos os pensamentos e as ideias. E os pensamentos e as ideias geram as palavras e os atos.
E as palavras e os atos definem o nosso destino. Então, atuando na fonte, que é o sentimento, eu atuo na vida como um todo. Por isso o Evangelho do Mestre fala ao coração, e não apenas ao intelecto. Ele vai na fonte. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender essa passagem. Esse cego aqui é uma representação para nós. Mas é interessante que na passagem diz que esse cego foi levado a Jesus por alguns indivíduos, e nós não sabemos quem. Diz o texto, trazem-lhe um cego. Quem traz esse cego? Nós não sabemos. São personagens anônimos do Evangelho. Quem representam esses indivíduos na nossa vida? Muitos deles estão aqui hoje. São os nossos benfeitores que têm trabalhado há séculos para nos levar até Jesus e que estão imensamente felizes de estarmos aqui hoje já buscando o Mestre. O nome deles nós não sabemos muitas vezes, passam como anônimos, mas não fossem eles, nós não teríamos encontrado Jesus. Então muitos deles aqui estão felizes, porque depois de séculos tentando nos aproximar de Jesus, nós finalmente aceitamos ser levados até Ele. E quantos deles têm feito esforços heróicos de renúncia e sacrifício para nos conduzir a Jesus? Quando nós lemos uma obra como Ave Cristo, um esforço de um pai espiritual para aproximar o seu filho do Mestre, nós entendemos melhor do que estamos falando. Um espírito que já estava em esferas bastante elevadas, já era convidado a ir para outros orbes, mas voltou sobre os próprios passos para ajudar o filho espiritual. E o grande sonho dele, aproximar o filho de Jesus, gastou 2 encarnações para isso. Morreu na primeira em consequência dos equívocos do filho, mas voltou como filho dele na próxima e conseguiu finalmente levá-lo até Jesus. Aproximar, pelo menos. Daí por diante, é dele e Jesus o processo. Mas então esses personagens aqui também estão presentes na nossa vida. E muitas vezes como anônimos. Então é até um exercício de gratidão para com eles, o nosso esforço em se aproximar do Cristo, entender sua mensagem e vivê-la. Uma gratidão para todo o esforço desses companheiros. E certamente muitos deles estão aqui hoje. Então nós fomos conduzidos até Jesus. E aqui começa, de fato, a terapêutica do Mestre, que é o que nós queríamos trabalhar hoje. Em 4 passos essenciais. O primeiro passo da terapêutica do Mestre, buscando essa cura real, que é a cura do Espírito, é o quê? Buscá-lo, ou reconhecer-se como enfermo. Porque o pior enfermo é aquele que não reconhece que está enfermo, porque ele não pode ser auxiliado. É isso que Jesus percebia nos fariseus. Os fariseus eram os piores enfermos, por quê? Eles reconheciam a enfermidade nos outros, mas não eram capazes de reconhecer nenhuma enfermidade neles mesmos. Tinham os olhos muito percussientes para ver as moléstias dos outros, dos publicanos, dos pecadores, das adúlteras, das prostitutas, mas não conseguiam perceber a moléstia que corroía o seu sentimento, o orgulho, o egoísmo, a soberba. Então, por isso Jesus dizia, olha, eu vim para os doentes, ou seja, para aqueles que já reconheceram as suas enfermidades. Eu não vim para os sãos. Aliás, nós poderíamos perguntar, no plano que nós vivemos na Terra, existem aqueles que são plenamente sãos? Não. Então, o que Jesus está querendo dizer, quando ele fala, eu vim para os doentes e não para os sãos, ele está falando o seguinte, eu vim para aqueles que já reconheceram as suas enfermidades e não para aqueles que se acham sãos. Porque todo mundo aqui nesse plano ainda tem enfermidade moral a ser tratada. E essa era a postura dos fariseus. Eles se achavam sãos e, portanto, diziam, eu não preciso de médico, eu não preciso de você. Estou bem. Mas nesse processo, tinham a pior das enfermidades, a cegueira mais difícil. Quando eles perguntam para Jesus, somos nós porventura cegos? E Jesus fala, olha, se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como vocês veem, o vosso pecado permanece em vós. Ou seja, como vocês têm conhecimento espiritual, a responsabilidade de vocês é maior ainda pelos erros.
Então esse é o primeiro passo. Reconhecer as nossas dificuldades e reconhecer a necessidade de mudança com Jesus. Porque chega um momento em que a gente vai percebendo o quanto o egoísmo e o orgulho nos fazem sofrer. Já pararam para pensar nisso? O quanto a gente sofre por ser egoísta e orgulhoso? Cansa uma hora. E você fala, eu quero renovar. Eu quero buscar uma renovação com esse que é o Divino Mestre. Então eu me deixo conduzir até Ele. Me deixo conduzir até Jesus. E aí que vem o aspecto interessante. Jesus dá a mão a ele para dizer, agora nós vamos começar uma caminhada. Isso é interessante, porque a cura não é um aspecto milagroso, é um processo. Jesus não vai te curar, vamos dizer, te dar gratuitamente a cura. Ele vai dizer assim, eu te dou a mão, você quer caminhar comigo? A mão está aqui estendida, mas você precisa se levantar da posição de estagnação espiritual e caminhar comigo. Isso é a cura. Porque muitas vezes a gente fica pensando apenas naquela cura instantânea, a cura que vem, a cura do corpo físico, pronto, né? Eu chego aqui, eu entro na casa espírita e quero sair amanhã sem dor, sem dificuldade. Ou seja, a cura instantânea. E quantos não foram curados pelo próprio mestre e voltaram a enfermar? Por quê? Ficaram presos apenas a esse primeiro aspecto. Curaram o corpo, mas não quiseram mudar nada além disso. Portanto, voltaram a enfermar. Então Jesus está falando, olha, eu posso trilhar o caminho com você, não por você. Porque se a cura real passa pela mudança de hábitos e sentimentos, nem mesmo Jesus pode fazê-la por nós. É algo que só nós podemos fazer, com a orientação dele. Jesus não pode entrar dentro de nós e dizer assim, agora você não vai ser mais egoísta. Ele não pode fazer isso. Ele pode orientar e você faz o processo de mudança de sentimentos. Então ninguém nos cura, só existe uma cura, a autocura. A cura real. O próprio pai da medicina, né, Hipócrates, já percebeu isso. 400 anos de ele já dizia assim, as tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão as tuas doenças. Então Jesus guia, Jesus orienta, mas quem faz a cura somos nós, com o auxílio dele. Então esse é o primeiro passo, buscar o Cristo. Isso significa também entender a proposta dele. Porque não basta admirar Jesus, é preciso entrar no caminho do discipulado com ele. E o que é ser discípulo de Jesus? Submeter-se à disciplina que ele propõe. A palavra disciplina, o discípulo vem de disciplina. Então muitas vezes a gente se diz seguidor do mestre, mas não busca conhecer ou aprofundar nos seus ensinamentos. A gente conhece alguns que são proverbiais, mas não buscamos ganhar essa intimidade com o Evangelho, que é a intimidade que nos traz a noção de como proceder em cada situação da nossa vida. Porque o que é o Evangelho do Mestre? É um conjunto de textos? Não. O Evangelho de Jesus é um modo de vida. Modo de vida este, o mais conforme possível às leis divinas. Então o Evangelho de Jesus nos ensina a proceder diante de cada situação, como fazer, como agir. Porque a maneira como Jesus agiu é a melhor a ser feita. Mas se eu não conheço isso, se eu não estudo isso, como que eu vou saber? Como que eu vou ganhar intimidade com Jesus? E aí entra a parte o quê, então? Do estudo, da busca. Conhecer realmente quem é Jesus. Nós temos nas nossas mãos um trabalho gigantesco, hercúleo do codificador que nos auxiliou a entender muitos pontos. Mas muitos dessas passagens do Evangelho não puderam ser trabalhadas por Kardec, por falta de tempo ou outras coisas, mas estão aqui hoje ao nosso alcance com todas as ferramentas da doutrina, para que a gente consiga entender como proceder. Então não é só aquela leitura antes de dormir para desencargo de consciência. É realmente aprofundar no texto,
estudar metodicamente, sistematicamente, assim a gente vai ganhando intimidade com Jesus. Isso é buscá-lo. Buscar conhecer mesmo a doutrina do Mestre. Porque esse não é um processo cognitivo ou intelectivo apenas. Ler um livro, diz Emmanuel no Pensamento e Vida, é entrar em sintonia com aquele que inspirou aquele livro. O livro é um imã que nos, vamos dizer, conecta ao espírito que inspirou essas ideias, onde quer que ele esteja agora no universo. Então, ao ler o Evangelho, você está entrando em contato com o Espírito do Mestre. Você está abrindo sintonia para ele atuar. Isso é interessante porque eu ficava espantado quando eu comecei a ler Paulo. Eu gosto muito de ler as cartas do apóstolo Paulo. E eu ficava espantado porque parecia que aquele texto saía ali, ele saía do Evangelho e entrava na vida. E eu conseguia sentir a fé daquele homem, a força, a sinceridade com que ele escrevia aquilo. E eu não entendia muito bem isso, até que eu li essa passagem do Emmanuel. E ele diz assim, você se conecta com os sentimentos que aquele espírito sentia quando escreveu isso aqui. Então se abre campo para a atuação da espiritualidade superior, através da inspiração, da orientação. Você vai ganhando comunhão com eles. Então esse é o primeiro ponto. Reconhecer a enfermidade e se dirigir a Jesus. Estar disposto a ir até Ele. Conhecer a sua mensagem, qual a sua proposta. Dar a mão a Jesus e caminhar. Ou seja, estar disposto a fazer a nossa parte. Porque dar a mão naquela cultura simboliza, vamos dizer assim, a ação. É como na nossa cultura, né? Mãos à obra. Então a mão representa a ação. Dar a mão a Jesus representa, estou disposto a agir contigo, mestre. Estou disposto a caminhar contigo. Esse é o primeiro passo. Mas aí Jesus pega a mão dele e tira ele da aldeia. Fala, vamos lá para longe. Você fala, por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus não impôs a mão ali mesmo, né? Para Jesus pouco importava se ele fazia ali ou fazia lá, no alto da montanha ou no mar, enfim. Para Jesus isso pouco importava, mas como nós falamos, é lição. Porque qual a representação dessa aldeia? Então as aldeias naquela época eram pequenas aldeiazinhas, né? No máximo 500 habitantes, assim, as maiores, vamos dizer, com exceção de Jerusalém e outras cidades maiores. Mas na linguagem bíblica, os lugares e as aldeias, as cidades, representam condições espirituais também, ou sintonias espirituais. Vamos dar um exemplo. 2 exemplos conhecidos no Evangelho. Jerusalém, que para os judeus era a cidade mais alta do mundo. Não era o Everest, não era nenhum outro lugar, era Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era o lugar, segundo a concepção deles, onde estava o templo, e, portanto, Deus ali estava. Se Deus ali estava, era o lugar mais alto do mundo, porque era o mais baixo que Deus podia descer. Então, Jerusalém era o centro do mundo. Para um judeu, era o lugar mais alto. Por quê? Representava-se elevação espiritual. Estar em Jerusalém, ou caminhar para Jerusalém, era buscar elevação espiritual, contato com Deus. Daí o símbolo do Apocalipse, da Nova Jerusalém e tudo mais. Contato com Deus. E quando Jesus usa isso? Parábola do bom samaritano. O que diz a parábola do bom samaritano? Tem 2 cidades centrais ali, Jerusalém e qual a outra? Jericó. Se Jerusalém representava a elevação espiritual, as coisas espirituais, o contato com Deus, o que representava Jericó? Jericó era uma cidade mais baixa, geograficamente inclusive, mas uma cidade muito associada às trocas comerciais, portanto, às coisas da matéria. Jericó era o símbolo da valorização das coisas da matéria em detrimento das coisas espirituais. O apego às coisas da matéria. Então, Jerusalém, alta, elevada, coisas espirituais. Jericó, rebaixada, coisas materiais. Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Ele diz assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí ele foi atacado pelos salteadores. Ou seja, o que Jesus está falando? O homem descia de uma elevação espiritual, uma sintonia mais elevada, para uma sintonia mais baixa, abriu espaço para a atuação dos salteadores. Nós só abrimos espaço para a atuação dos salteadores quando descemos de Jerusalém para Jericó. Queda espiritual.
queda de sintonia. E aí o próximo personagem. Um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Queda espiritual, não ajudou o homem que estava ali, passa ao largo. Um levita descia de Jerusalém para Jericó, não ajudou o homem que estava ali, passa ao largo, queda espiritual. Um samaritano não descia de Jerusalém para Jericó. Um samaritano estava a caminho. Ou seja, ele não estava descendo, ele estava a caminho. Estava trabalhando, estava com objetivo, com meta. Veja como que a gente percebe. A cidade representa uma sintonia. Então a aldeia representa uma sintonia espiritual que nós cultivamos. E claro, nessa sintonia tem muitas outras pessoas habitando conosco nessa mesma sintonia. Daí uma aldeia. Eu me lembro de uma fala de Emmanuel que está de novo no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 8, chama-se Associação. A primeira vez que eu li essa fala eu fiquei espantado, porque ela é forte. Mas ele diz assim: sentindo, mentalizando, falando ou agindo, a criatura entra em contato ou em conexão com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que vibram na mesma faixa de sintonia ou de simpatia. Ou seja, essa é a sua aldeia espiritual. Se você entra na aldeia do ódio, você está conectado com todo mundo que está vibrando ódio, encarnado ou desencarnado. Percebe a disso? E às vezes a gente se espanta, a gente entra num sentimento um pouco desequilibrado, o nosso dia acaba, né? Você fica o dia inteiro aquela coisa ruim, mas é lógico, olha o quanto de energia você absorveu. Você vibrou no ódio, cultivou ódio, você entrou em contato com todo mundo que está sentindo ódio na Terra. Isso é muita força. Por isso que Jesus fala, cuidado, vigia e ora, porque de acordo com a sintonia que você entra em contato com essas energias, e é muito pesado isso. Hoje ainda, com a facilidade que nós temos, né, as mídias sociais, você entra em algumas sintonias lá de algumas coisas que são compartilhadas ou comentadas, seu dia vira uma complicação, porque você entrou naquela faixa. Você entrou naquela aldeia. Aqueles indivíduos cultivam pensamentos, hábitos semelhantes aos teus, por isso vocês habitam a mesma aldeia. Mas se isso vale para os aspectos negativos, vale também para os positivos, né? Se você entra numa sintonia do bem, você se conecta com todos os trabalhadores do bem no mundo, encarnados ou não. Conseguimos entender, então, por que Jesus está falando, afasta da aldeia? Jesus está falando assim, meu filho, não haverá cura real se você não estiver disposto a deixar as velhas sintonias. Se você não estiver disposto a abandonar a aldeia de hábitos infelizes que você tem cultivado, de vinculações infelizes que você tem cultivado, não pode haver cura real. De nada adianta eu vir tomar passe se eu não quero deixar a velha aldeia que eu tenho habitado. Por isso que Jesus fala, olha, para eu te dar passe, para eu impor as mãos sobre você, primeiro você tem que sair da aldeia. Jesus está falando isso. Ele mesmo, o mestre. Se nós não estamos dispostos, não adianta. Então, às vezes a gente fica pensando assim, né? Eu quero renovar minha vida com Jesus, eu quero alcançar a paz que Ele promete, mas eu não quero mudar nada na minha vida. Eu quero continuar sendo a mesma pessoa, mas eu quero a tua paz, mestre. Gente, não é possível. A paz não coabita no mesmo lugar ou na mesma casa que o ódio, ou que a mágoa, ou que o rancor, ou que o orgulho. Então é preciso estar disposto a deixar a aldeia. Olha que lição maravilhosa de Jesus. Só assim estaremos aptos a passar para o próximo passo. Então eu me lembro uma frase de Krishnamurti, que ele diz assim, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade adoecida. Se você tem feito o que todo mundo tem feito aí, os resultados não têm sido bons em regra geral, né? O modelo de vida que a grande maioria das criaturas vive não tem levado a paz e harmonia e felicidade. Esse modelo pautado em consumismo, hedonismo, egoísmo e todos os ismos possíveis não tem trazido paz, gente.
A depressão cresce a largas vistas, já é a doença mais incapacitante do mundo. O suicídio, recentemente, mês passado, eu vi os dados atualizados nos Estados Unidos. E uma das mulheres lá que fez a pesquisa falou, olha, eu estou espantada. Porque num país que tem quase tudo em termos materiais, vamos dizer assim, em todas as faixas etárias houve aumento. Em algumas faixas, triplicou-se o número. Aí você pergunta, que faixa? De jovens até 20 anos. Triplicou-se o número. Porque esse padrão de vida que nos é imposto não tem levado as pessoas a paz. Esse padrão pautado apenas em conquistas exteriores, em títulos, em posses, em prazeres, não tem levado à paz. Então não é sinal de saúde fazer o que todo mundo tem feito. É preciso deixar a aldeia. Então o caminho do Evangelho é bonito quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que é simbolicamente um caminho para Jerusalém. E nós vamos passando por aldeias até chegar em Jerusalém. Só que muitas vezes nós chegamos na aldeia e estacionamos nela, não queremos mudar. Aí vem Jesus ou a enfermidade e fala assim, meu filho, está na hora de você deixar a aldeia para outra. Um pouquinho melhor, um pouquinho mais próxima de Jerusalém. E assim, sucessivamente. Nós vamos sendo conduzidos a avançar. E aí entra o terceiro passo. Afastando-se da aldeia, aí nós entramos com um aspecto terapêutico. Seja na casa espírita os passes, seja na medicina também o recurso que nós temos, os medicamentos, homeopatia e tantas outras fontes. Mas primeiro é preciso que estejamos longe da aldeia. Aí sim, o passe ou o recurso terapêutico vai ser eficiente. Eu me lembro de um caso que está narrado no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 17. O André Luiz vai com o seu ministro, ou o seu instrutor, o Aulus, acompanhar um trabalho de passe numa casa espírita. E ele percebia que algumas pessoas que entravam ali eram assim, completamente refratárias ao passe. A pessoa entrava e saía a mesma coisa. Então a energia batia e voltava. Não absorvia nada. E aí ele pergunta, Aulus, o que está acontecendo? Ele falou, olha, André, nós precisamos dessa disposição da criatura em mudar. É isso que traz, vamos dizer assim, uma tensão positiva que vai fazer com que ela absorva os recursos do passe. Se ela não tem essa disposição à mudança, ela funciona como um isolante. Passa a corrente elétrica, mas não funciona, porque ela está funcionando como um isolante. Porque, às vezes, a gente confunde um pouco isso. O grande papel do passe não é fazer a cura. É renovar as nossas forças para que nós façamos a cura. É como abastecer o tanque. Nós viemos aqui para recuperar energias, as forças, para que tenhamos capacidade de orientar nós mesmos, com o auxílio da nossa vontade, na cura. Então não é uma cura mecânica, né? É uma cura que envolve a vontade do indivíduo, porque isso passa pelo processo de renovação espiritual. Então aí sim Jesus impõe as mãos dele, lá longe, afastado da aldeia. E é interessante que nem Jesus o cura, vamos dizer assim, na primeira imposição de mãos, né? Gasta duas, até Jesus, imagina, né? É óbvio que Jesus está querendo passar também o ensinamento de que a cura é um processo. Não adianta eu chegar aqui na casa espírita buscando melhoria, mais paz para o meu espírito. Ao primeiro sinal de melhora eu abandono tudo. Ah, não, já melhorei. Abandono os trabalhos, abandono as atividades e tudo mais. Daqui adiante, daqui a um tempo, volta toda a problemática. Para quem não via nada, enxergar alguma coisinha já é um grande avanço, né? Mas não alcançamos a cura. Então, à medida que nós vamos adentrando no processo na casa espírita, ou em qualquer casa religiosa, de trabalho e tudo mais, nós vamos alcançando um pouquinho de visão espiritual. Mas que não acreditemos que estamos plenamente curados. É um processo para vidas. É um processo longo. E Jesus vai estar conosco nesse processo. Mas é preciso que perseveremos. Não basta o primeiro sinal de melhora abandonar. É preciso continuar. E aí a gente passa a repensar, né, o próprio papel da casa espírita. Porque isso Paulo percebeu já naquela época. É óbvio que nós temos o papel de fazer a parte da assistência.
Assistência material na medida do possível, os passes, assistência com alimentos, assistência com medicamentos, se for necessário e tudo mais. Mas o papel primordial da casa espírita não é apenas a assistência material, mas a iluminação dos espíritos. Porque a cura real só vem desse processo. Então, o que Paulo percebeu? Quando ele voltou a Jerusalém a segunda vez, com Barnabé, pouco antes deles começarem as viagens, ele percebeu que Jerusalém estava começando a ficar abafada a mensagem do Mestre. Por conta das pressões do judaísmo, eles não estavam podendo mais falar sobre o Evangelho. Então, a casa do caminho estava virando apenas uma casa de assistencialismo. Ajudava-se apenas o corpo. Paulo ficou imensamente preocupado. Ele falou, olha, Barnabé, a parte da assistência é importante e nós devemos continuar, mas nós não podemos esquecer que a tarefa principal da casa espírita, como das primeiras comunidades cristãs, é iluminar o espírito para a imortalidade. E por isso nós temos que trabalhar o Evangelho, que é a educação da alma, que é o processo de cura. Porque se nós não fizermos isso, a mensagem do Mestre será sufocada. E aí ele tem a grande ideia de começar as suas viagens divulgando a mensagem do Mestre. Esse é o papel primordial da casa espírita. Não só o passe, mas o estudo, a educação do espírito. Porque quando o espírito começa a aprofundar na vivência do Evangelho, o seu olhar se renova. E onde antes ele via apenas dificuldade, ele passa a ver oportunidade. Onde antes ele via apenas dor, obstáculo, ele fala, olha que oportunidade Jesus está me dando de ganhar em humildade, paciência, treinar perseverança. Um pouquinho de luz que nós vamos adquirindo com o Evangelho, nós vamos renovando toda a nossa maneira de olhar a vida, as pessoas. Então, recentemente, fizeram uma pesquisa em São Paulo, capital, a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e de Psiquiatria, fizeram uma pesquisa sobre o trabalho das casas espíritas. Então, eles pegaram 55 centros espíritas. Vocês imaginam quantos centros tem em São Paulo, capital? Eles pegaram 55 apenas. E esses 55 juntos atendiam 15 mil pessoas por semana, totalizando 60 mil pessoas por mês. Para a gente ter uma ideia, eles ficaram tão impressionados assim, gente, a Santa Casa de São Paulo atende 30 mil pessoas por mês. E o Hospital das Clínicas, 20 mil pessoas por mês. Então, se nós estamos pensando nesse conceito de saúde mais amplo, que é a saúde do espírito e do corpo, olha a importância do trabalho dos centros espíritas na saúde pública dos indivíduos. 60 mil pessoas. E aqui também, a gente sabe. Mas por que eu falei isso? Para a gente atentar se nós temos feito o papel essencial, que não é só fazer assistência material, mas convidá-los à educação dos seus espíritos. É mais ou menos o que está dito no início da passagem. O que é o nosso papel? Receber e levar para Jesus. Porque é Ele quem é o médico, é Ele quem vai guiar o espírito para a sua cura. Nós somos aqueles anônimos lá que pega e leva para Ele. Depois é Ele com o indivíduo. É apresentar a proposta de uma maneira tão convincente, tão atraente, que o indivíduo queira entrar nesse processo de caminhada com Jesus. Então essa é a terceira etapa, a terapêutica. Então nós já vimos até agora 3 etapas. Buscar o Cristo, é a primeira, buscar estudar, reconhecer a necessidade. A segunda, estar disposto a deixar a aldeia, renovar hábitos, renovar sintonias, né? Até no caso de obsessão, porque muitas vezes a gente projeta toda a culpa nos espíritos obsessores, meu obsessor e tudo mais, mas ele só atua porque você está na mesma aldeia. Ele só consegue atuar sobre você porque você não quer deixar a aldeia. Então a culpa não é só dele, não. Não existe obsessão unilateral. É porque você está meio vinculado aí a alguns pensamentos e sintonias dele, né? Então, não projetemos a culpa apenas nos nossos irmãos em desequilíbrio. E a terceira etapa, que é a terapêutica. Então, na casa espírita é o passe, a assistência, o diálogo fraterno e também a medicina, né? A doutrina espírita nos ensina a buscar também os recursos da matéria, que avançou bastante. E o último. Bom, e aí Jesus faz esse processo em 2 etapas.
Na primeira, ele recupera parte da visão, na segunda, ele recupera uma visão mais ampla. E ele passa a ver as coisas de maneira clara, as pessoas e as coisas. Então, ele recuperou um pouco da saúde espiritual. Qual o próximo passo? Cultivar essa saúde, mantê-la, zelar por ela. E aí nós entendemos. Será que nós entendemos agora a fala de Jesus? Volta para a tua casa, mas não volta para a tua aldeia? O que ele está falando? Todo o problema surgiu de onde? Ou melhor, onde nós vivemos de fato? Qual é a nossa casa? Nós não vivemos dentro, na nossa mente? Tanto é assim que, para uma mesma situação exterior, dois espíritos ou duas pessoas vivem aquela mesma situação de maneira completamente diferente. Porque a vida se passa dentro. Não é a situação de fora que define a minha vida, mas como eu reajo a ela. Então, a casa que Jesus está falando para a gente voltar é o cuidado com a nossa vida interior, porque todo o adoecimento surgiu da bagunça que estava lá dentro. Então Jesus fala assim, volta para a tua casa que estava meio esquecida, estava meio desorganizada, empoeirada lá dentro, volta para lá, porque o adoecimento surgiu daí. Mas não volta para a aldeia, não volta para os velhos hábitos, não volta para as velhas sintonias, para as velhas buscas, porque assim você vai estar voltando para a fonte também daquilo que levou ao adoecimento. Olha que interessante isso. Você é dono da sua casa mental. Você escolhe o que entra, o que sai, o que permanece ali dentro. Você cuida daquilo. E Jesus, o Evangelho de Jesus vai nos auxiliando a entender e a melhorar ou a trabalhar essa nossa casa interior. É como se a gente tivesse assim, no início do processo evolutivo, antes de conhecer o Evangelho, nós temos uma casa toda escura e tudo desarrumada lá dentro, os móveis. À medida que nós vamos estudando o Evangelho, o que ele faz? Acende a luz. Mas para arrumar os móveis e colocar no lugar, aí entra a vontade, que é a força do Espírito. Arrumar a casa interior. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando acende a luz, a coisa está tão feia que a gente apaga e sai correndo. Está tão desarrumado, você fala, meu Deus, é melhor apagar e sair correndo. Né? Coloca debaixo do tapete aí. Vamos continuar como está. Por isso que muitas pessoas, muitos corações, gente, parece que eu comecei a estudar as coisas ficaram pior. Né? Quanto mais eu estudo, parece que, né? Por quê? Antes aquilo que você não via, agora, com a luz do conhecimento, você passa a ver e passa a te incomodar. Eu gosto muito de uma frase de uma psiquiatra alemã, Melanie Klein, que ela diz assim, ela retoma a alegoria de Adão e Eva no paraíso, que é uma alegoria aquilo, né? Mas por que Adão é expulso do paraíso? Ele come lá um fruto. Não é maçã, não tem maçã no Gênesis. É um fruto. Que fruto é esse? Fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando ele come esse fruto, ele é expulso do paraíso. E aí a Melanie Klein diz, quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E não é verdade? Quando nós passamos a conhecer, comportamentos que antes não nos incomodavam passam a incomodar. Então, de um paraíso, de uma zona de acomodação. Esse é o papel do conhecimento, nos impulsionar a deixar as zonas de paraíso, as velhas aldeias em que nós estávamos estagnados. Então, o conhecimento de Jesus vai iluminando essa casa interior e ele orienta, volta para essa casa, porque arrumando ela, você vai cultivar a saúde real. Mas não volta para a aldeia. Porque voltar para a aldeia é voltar para as posturas que lhe trouxeram o adoecimento. Então olha só, essa é a terapêutica do Cristo, em 4 passos essenciais. A partir de uma passagem que se nós não tivéssemos o auxílio da doutrina, talvez não percebêssemos toda a profundidade, Jesus está falando, primeiro passo, reconhecer a enfermidade e buscar auxílio. Segundo passo, renovação de hábitos e pensamentos. Terceiro passo, busca do auxílio terapêutico, da medicina humana e do auxílio espiritual, seja ele qual for. E último passo, conservar a saúde que vai adquirindo. Como? Arrumando a nossa casa interior e buscando caminhar para aldeias mais elevadas, de hábitos e pensamentos. Veja que profundidade.
Essa é a terapêutica do Mestre, em 4 passos. Esse é o verdadeiro papel da religiosidade na nossa vida, a transformação do indivíduo. Porque nós temos visto, existe um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenado pelo Dr. Alexander Moreira. Esse núcleo ele tem colocado alguns vídeos muito interessantes no YouTube e ele tem congregado ali estudos que têm sido feitos em todo o mundo a respeito da influência da religiosidade na vida do indivíduo, se ela prejudica ou beneficia. E eles fazem uma divisão muito interessante entre 2 que chamam orientações religiosas: religiosidade intrínseca e religiosidade extrínseca. Os próprios nomes já dizem, né? Mas o que é religiosidade extrínseca? É aquela que é pautada apenas no exterior. O indivíduo cumpre ritos, formas, comparece à casa religiosa, mas é tudo extrínseco. Ou seja, não há mudança e renovação do indivíduo. É apenas aspecto exterior. E a outra, o próprio nome diz, a religiosidade intrínseca é aquela voltada para a renovação do indivíduo, transformação interior dele. E o que eles têm percebido? Que a religiosidade extrínseca, ao invés de ajudar, muitas vezes piora indicativos de saúde e qualidade espiritual do indivíduo. Por exemplo, prevenção ao suicídio, à depressão, à ansiedade. A religiosidade que é extrínseca, aquela apenas exterior, ela acaba prejudicando. Porque ela conduz o indivíduo a comportamentos, por exemplo, de culpa, de fanatismo, de intolerância, de preconceito, porque ele só consegue ver o aspecto exterior. Ele não entende que a essência é o aspecto interior. Por outro lado, a influência da religiosidade intrínseca é significativa em todos os indicativos, tanto no combate a suicídio, à depressão, a um melhor bem-estar, combate à ansiedade, enfim, todos os aspectos. Porque o indivíduo, de fato, se renova. Ele volta para essa casa interior e ali arruma o seu mundo interior, entra mais em conexão com Deus, que é a fonte de todo o bem-estar, de toda a saúde e de toda a paz. Então esse é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho é essa religiosidade intrínseca, que é o convite também da doutrina espírita. Kardec percebeu muito isso no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala: o papel da religião é tornar o melhor o homem, e se ela não faz, ela não cumpre o seu papel. Aprimorar o homem. E a doutrina espírita focou, ela retirou todos esses aspectos exteriores, rituais, fórmulas, hierarquias, para que a gente focasse no que é essencial, naquilo que vai realmente nos trazer paz, saúde e harmonia, que é a renovação. Por isso que Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírito, aquele que está mesmo comprometido pelo esforço por sua transformação moral. Então essa é a terapêutica do Mestre, espero que tenha colaborado nas reflexões de vocês e que Jesus abençoe a todos nesse processo em busca da autocura. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, muita paz.